Quantos estão felizes? Glória a Deus. É muito bom estarmos na casa do Senhor e mais uma ceia. Amém? Glória a Deus. Deixa a sua Bíblia aberta lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Irmãos, não precisa ficar em pé não, amém? Nós estaremos meditando em alguns versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Nós iremos meditar do 1 até, se der tempo, até o 25. Amém? Meus irmãos, se eu desse o título dessa mensagem de hoje, ela foi baseada um pouco no jeito que minhas filhas não, Joshua e a Rachel, para falar a verdade, eu acho que eles pegaram isso de alguma criança aqui da igreja, que tudo que você vai falar com eles, você briga com eles olham para você e falam, relaxa. Já se entregaram ali. E tudo, meu irmão, você vai brigar com eles, Joshua, Rachel, relaxa, papai, relaxa, mamãe. Isso já está enchendo a paciência já de tanto esse relaxa para aqui, relaxa para cá, de lá. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que o nosso Deus, Ele fala o seguinte para você, relaxa, Deus está com você. Amém? Deus está conosco. Meu serviço hoje, o rapaz ali, ele estava fazendo alguma coisa que eu achava que não ia dar certo. Eu cheguei para ele e falei, rapaz, não vai dar certo. Ele olhou para mim e falou, relaxa, Kesley, sou eu que estou fazendo isso. Então, meus irmãos, relaxa, Deus está no controle de tudo e de toda a situação. Amém? Nós estaremos lendo, então, meditando nessa passagem de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 12. O engraçado é que nós falamos Atos dos Apóstolos, porque nós mencionamos alguns homens de Deus que são mencionados em Atos, mas se nós pararmos para analisar bem, seria bem o livro de Atos de Pedro e Atos de Paulo. Se nós vemos do Atos do capítulo 1 até o capítulo 12, vai tratar especificamente das coisas relacionadas a Pedro, o apóstolo Pedro, aquele que negou Jesus Cristo. E do 13 em diante vai falar sobre o apóstolo Paulo, o grande profeta, o grande missionário contemporâneo. Amém? Então, se nós analisarmos bem, o Atos dos Apóstolos seria Atos de Pedro e Atos de Paulo. Nós estaremos meditando um pouco na palavra de Deus e vendo realmente que Deus, ele tudo está no controle dele. Independente da situação, independente da circunstância, tudo está no controle e tudo está debaixo das mãos poderosas do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Versículo 1, então, vai falar o seguinte, nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Nós vamos ver logo aqui nos 2 primeiros versículos que existia o rei Herodes. Esse Herodes aqui, meus irmãos, ele era neto daquele Herodes lá na época de Jesus Cristo, que mandou matar todos os bebês abaixo de 2 anos de idade. Esse homem aqui também, ele era sobrinho do Herodes também, daquele que mandou matar João Batista. Então, meus irmãos, pode ver que a linhagem dos caras é coisa boa, né? Só beleza. Então, meus irmãos, esse homem aqui, ele está incumbido ali, né, de reinar. Ele era o rei ali, estava ali tomando conta do reinado. Então, meus irmãos, todo político, né, gosta de fazer suas politicagens. E esse homem aqui, então, meus irmãos, ele começa a fazer política. Lógico que o cara quer fazer política, ele quer
com intenção, tem outras intenções, continuar no poder e etc. Aqui não é a intenção de falar sobre política, amém? Mas Herodes, então, ele começa a fazer alianças. E qual era o que influenciava ali naquela época? Era os fariseus é que comandava tudo aquilo ali. E o que acontece é o seguinte, meus irmãos, Tiago aqui, ele era um líder ali naquela região, era líder de Jerusalém, era influente ali. E o cristianismo estava crescendo. Então, né, para Herodes, né, ele então começa a ouvir os fariseus. É lógico que os fariseus não queriam que o cristianismo crescesse. Então, talvez, foi sugerido que matasse Tiago. A palavra de Deus, então, fala que Tiago foi morto à espada, foi decapitado. E o interessante, então, no versículo agora de 3, nós vamos ver do 3 ao 5. Perdão, no versículo do 1 ao 2, meus irmãos, é o mártir do apóstolo Tiago, amém? Ele aqui é o primeiro apóstolo a ser morto. Eu sei que, né, nós vamos encontrar ali, nossa, me deu um branco do Estevão. Foi o primeiro, né, mártir, mas o primeiro apóstolo realmente que foi morto foi Tiago, amém? Então o primeiro versículo do 1 a 2 vai mostrar então o mártir do apóstolo Tiago. No versículo 3 ao 5 vai mostrar a prisão de Pedro. Então, meus irmãos, Herodes, né, versículo 3, vendo que isso agradava aos judeus, né, a política que ele fazia, prosseguiu prendendo também Pedro durante as festas dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou no cárcere e designou 4 escoltas de 4 soldados, cada um para guardá-lo. Herodes pretendia submetê-la a julgamento público depois da Páscoa. Então é o seguinte, meus irmãos, Herodes, então, ele, né, achou interessante. Matou um, né, fez aliança, perpetuou, continuou no poder. Então, ele prende Pedro. Existiam 3 líderes religiosos, evangélicos, podemos falar assim, cristãos, em Jerusalém. Pedro, Tiago e João. Eram os 3 líderes religiosos que tinham grande influência. Então, Herodes mata, então, Tiago, e ele prende, então, Pedro, como eu disse, para fazer alianças e politicagem. E esse homem, então, meus irmãos, Herodes, ele prende Pedro no período da Páscoa, né? Ele prende ali, né? E se nós olharmos, é um pouco parecido com Jesus Cristo, o mesmo procedimento que fizeram. E é o seguinte, então, no versículo 4, depois de prendê-lo, lançou o cárcere e designou 4 escoltas de 4 soldados. Se nós formos fazer matemática aqui, né? 4 escoltas com 4 soldados, vai dar 16 soldados. 16 soldados não foram para prendê-lo, não, mas para ficar com ele dentro da prisão. Eu fiquei pensando, por que isso aconteceu? Por que foi dada essa ordem para ele? Porque talvez, meus irmãos, já tinha rolado a fama, né, dos evangélicos, dos cristãos, escapar da prisão. O próprio Pedro já tinha, lá no capítulo 5, o anjo apareceu ali para ele e tira ele da prisão. No capítulo 3 também nós vamos ver isso. E nós vemos também, quando Jesus Cristo foi morto, né? Colocaram soldados ali para proteger a sepultura, e mesmo assim, o nosso Senhor Jesus Cristo saiu. Então, meus irmãos, colocaram, então, 16 homens para ficar ali, assegurando e guardando para que Pedro, de forma alguma, pudesse sair. Em outra contrapartida, no versículo 5, vai falar o seguinte: Pedro, então, ficou detido na prisão, ficou detido ali, né, no cárcere, com 16 soldados. A igreja orava intensamente a Deus por ele. Olha só, meus irmãos, esse homem estava preso, mas a igreja orava intensamente por ele.
Não era uma igreja aqui, meus irmãos, como a gente aqui, reunido em um local. Existia igrejas, né, pequenos grupos, pequenos conectos em outros lugares. Então, a igreja ali estava orando intensamente a Deus por ele. Amém? No versículo 6 a 11, vai mostrar agora a libertação de Pedro. Amém? Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava o quê? Dormindo. Entre dois soldados, presos com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Meus irmãos, se a gente parar para pensar, né, o cara estava preso, com soldados ali, preso com 2 algemas, e ele estava dormindo. Talvez Pedro estava cansado, mas pelo histórico de Pedro, com certeza, meu irmão, ele estava falando o seguinte: relaxa, Deus está comigo. Eu tenho certeza disso. Por isso que ele estava dormindo. Versículo 7, repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. E ele tocou no lado de Pedro, e o acordou, falando: depressa, levanta-se. Disse, então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Se nós fizéssemos, né, uma exegese aqui, lesse esse texto aqui, e se nós fôssemos muito bem pentecostal mesmo, nós iríamos falar o seguinte, né, que quando aquele homem se levantou, ele foi depressa, ele se levantou, as algemas que prendiam ele caíam ao chão. Então, meus irmãos, eu fico imaginando essa cena, está lá Pedro dormindo. Talvez estava roncando. Por quê? Porque ele confiava no Senhor. Relaxa, o Senhor está comigo. Então, meus irmãos, aquele homem está ali e, de repente, a sala fica clara. Aparece uma pessoa e dá um cutucão no lado dele. Meu irmão, você já tomou um cutucão aqui do lado? Hã? Dá um cutucão do lado da pessoa, então, aí, para acordar. Igual falar, irmão Juliana aí. Vou começar a falar o nome. Amém? Quando você vê alguém cochilando aí, dá um cutucão aí. Fala que é o anjo do Senhor. No nosso retiro tinha um Alexander. Vou trazer o Alexander para cá. Os homens sabem quem era o Alexander, amém? Então, meus irmãos, o anjo deu um cutucão em Pedro. E Pedro, então, acorda. Eu fico, então, imaginando, meus irmãos, o Pedro, né, acordando todo assustado. Versículo, né, continuando. Versículo 9. Quando ele saiu, né, então o anjo fala, né, olha, coloca, né, veste-se, calça-se as sandálias, põe a capa e siga-me. Foi isso que o anjo falou para ele. Versículo 9. Quando ele saiu, Pedro o seguiu, mas não sabia qual era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Então Pedro, meus irmãos, ele estava imaginando que aquilo ali era uma fantasia. Ele estava imaginando que ele estava tendo uma visão. Ele não estava sabendo se aquilo ali era real ou não. Para ele, talvez aquilo ali fosse uma fantasia. Né? Por quê? Porque ele estava dormindo, apareceu um anjo cutucando, fala para ele vestir e fala para segui-lo. Né? Então, o Pedro estava seguindo aquele anjo e para ele estava viajando. Amém? Versículo 10. Passaram pela primeira, pela segunda guardas e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram, tendo saído, caminhar ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Olha só, meus irmãos. Pedro, então, está seguindo aquele anjo. E o anjo está falando, olha, vamos passar por aqui, e ele vai seguindo. Vamos passar por aqui, e ele vai seguindo. Talvez, meus irmãos, esse homem, Pedro, estava no castelo de Herodes.
Amém? Por quê? Porque no dia seguinte, né, seria o julgamento dele, o julgamento fake, que na verdade seria o assassinato de Pedro. Pedro seria morto. Amém? Por isso que a igreja estava orando fervorosamente, porque sabia que Pedro iria morrer. Amém? Então, meus irmãos, o anjo apareceu, levou ele, né, e de repente estava passando numa rua e o anjo sumiu. Amém? Então, do versículo 6 ao versículo 11, vai tratar-se da libertação de Pedro. Agora, do versículo 12 ao versículo 17, Pedro vai dar as boas notícias da sua libertação para a igreja. E aqui acontece algo hilário, meu irmão, uma comédia que aconteceu aqui. Versículo 12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava orando. Provavelmente, meus irmãos, essa casa aqui foi aonde aconteceu o Pentecoste, aqui no mesmo livro de Atos. E talvez também foi aonde Jesus Cristo celebrou a última ceia. Amém? Então, Pedro, saiu ali, acompanhado pelo anjo. O anjo sumiu e ele, vai à casa de Maria. Versículo 13. Pedro bateu na porta do alpendre e uma criada chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Meus irmãos, vamos imaginar a cena então, ok? A igreja está orando. A igreja lá naquela casa está orando. Pelos relatos que nós vemos em Atos, eram os irmãos fervorosos, porque aconteceu o Pentecoste ali, amém? Aconteceu algo sobrenatural ali que nunca tinha visto em lugar nenhum. Aconteceu algo sobrenatural naquela casa. Então, eram os irmãos fervorosos. Então, os irmãos estão orando. Orando por quê? Por quê? Para quem? Libertação de quem? Da onde? Só para ver se os irmãos estão comigo, então. Então, os irmãos estão orando fervorosamente a favor da libertação de Pedro, porque eles sabiam que Pedro iria ser morto no dia seguinte. E estão orando. De repente, alguém bate na porta. Aí provavelmente falaram o seguinte: vai você, novinha. Foi lá a criada Rode atender a porta. Só que, meus irmãos, tem um detalhe. Os cristãos da época estavam sendo perseguidos. Amém? Então, todo cuidado era pouco. Beleza? Então, Pedro bate na porta. Pelo jeito, a mulher deve ter perguntado: quem é que está aí? A Bíblia fala que ao reconhecer a voz de Pedro, a menina tomou de alegria. Então Pedro deve ter falado: olha, sou eu, Pedro. Então, meus irmãos, essa menina ficou alegre, beleza? Então ela correu de volta sem abrir a porta. Então, meus irmãos estão orando, estão orando, fogo caindo, e etc. Vamos libertar, Deus liberta Pedro. Ouve-se um barulho, a menina vai lá e fala: quem é? É Pedro. Aí a menina volta e deixa o Pedro lá fora. Aí, meus irmãos, eles falaram o seguinte: você perdeu o juízo. Né? Ela foi lá falar para os irmãos da igreja: olha, sabe quem está aqui? É Pedro. E eles falaram: olha, você está fora de si, você perdeu o juízo. Né? Mas ela insistia: não, era Pedro. E eles falaram: não, talvez é o anjo de Pedro. Que isso? O interessante aqui, meus irmãos, porque eles falaram anjo, porque veja bem, de Malaquias até João Batista, Deus não falou na terra. 400 anos, Deus não falou na terra. Então, meus irmãos, o judaísmo, eles começavam a usar a imagem de anjo para representar como se fosse Deus falando. Então, por isso, provavelmente, eles devem ter falado isso. Não, é o anjo de Pedro, é o anjo de Pedro, seu anjo da guarda. Amém? Então, eles, nesse bate-bate, olha, não é, e versículo 16. Pedro, no entanto, continuou lá, batendo na porta.
Amém? Eles estão lá nessa de que é o anjo, se é fantasma, e Pedro continuou batendo na porta. Quando abriram a porta, ficaram perplexos. Só que veja bem, meus irmãos, eles estavam orando para quê? Para a libertação. De quem? E quem aparece lá? E por que eles estão perplexos? Versículo 17. Ele, porém, fazendo sinal com a mão, para que se calasse. Imagina, deve quando viram Pedro realmente. Ficaram nessa. É um anjo, é o fantasma. É um anjo, é fantasma. E a menina falando, é Pedro que está lá fora. E Pedrão lá fora batendo na porta. Né? E quando eles perceberam realmente que era Pedro, começaram o quê? Talvez a gritar. É Pedro que está aqui. E Pedro então ficava assim, talvez. Por quê, meus irmãos? Porque Pedro, teoricamente, era um fugitivo. E se tivesse um alvoroço todo, poderia chamar a guarda e ir lá levar o cidadão de volta para o xadrez. Então, talvez, por isso que Pedro ficava falando, olha, calma. Beleza? Continuando. Pedro, então, fala, contem isso a Tiago e aos irmãos. Só que o Tiago aqui, não é aquele Tiago do versículo 1, versículo 2, o apóstolo que foi morto. O Tiago aqui é o irmão de Jesus Cristo, que também era líder agora ali em Jerusalém. Amém? Então, saiu e foi para outro lugar. Versículo 18 ao versículo 25 vai tratar da morte de Herodes e o crescimento da igreja. Então, meus irmãos, Pedro seria morto na manhã seguinte. Quando Herodes fica sabendo, né, que Pedro tinha solto, colocaram 16 soldados para tomar conta de um homem e não conseguiram segurar esse homem. Quando Herodes fica sabendo, pela lei, os homens deveriam ser o quê? Mortos. Todos os 16 soldados foram mortos a mando de Herodes. Então, do versículo 18 ao 25, nós vamos ver então que Herodes, né, ele morre. Ele criou um complô ali, né, na cidade ali, né, de Cesareia, né? Herodes foi da Judeia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava muito irado contra o povo de Tiro e Sidom. Por quê? Porque Herodes tinha fome naquela época, naquela região, e Herodes tinha cortado o cereal e alguns cereais que eram enviados para essa cidade. Eu não sei o motivo, mas Herodes cortou o envio de comida para essas duas cidades. Então, existia um certo atrito com eles ali. E então Herodes iria para essa cidade. E lógico, Herodes, a população ali também era política, eles conseguiram um contato e essa pessoa fez o contato com Herodes e a população dali iria encontrar Herodes para ver se poderia mudar essa situação. Então, eles marcaram uma agenda e no dia, versículo 21, no dia marcado, Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar, e eles começaram, a população começou a gritar, é voz de um Deus, não de um homem. Versículo 23, visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Versículo 24, entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Versículo 25, tendo terminado a sua missão, Barnabé e Saulo voltaram a Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Provavelmente, Saulo e Barnabé, eles estavam presentes nesse momento aqui. Meus irmãos, esse detalhe aqui das vestes de trajes reais que Herodes estava vestindo, meus irmãos, provavelmente era um tipo de uma vestimenta que brilhava.
E quando aqueles homens, né, viram isso, achavam realmente que era um homem de Deus, que era um anjo, era um Deus que eles estavam vendo. E Deus, né, já que Deus já estava irado com Herodes, né, ele se glorificou, se gloriou em causa disso, né, Deus já estava irado um pouco, podemos falar assim, com Herodes. Deus acaba matando Herodes, amém? Mas o que nós podemos aprender com tudo isso aqui, meus irmãos, com todo esse texto que nós lemos aqui? Primeiro, nem sempre vamos entender o que Deus quer de nós ou o que nós confiamos nele. Nós podemos fazer muitas perguntas assim, por que as coisas ruins acontecem com pessoas boas? E por que coisas boas acontecem com pessoas ruins? Se nós olharmos esse texto aqui, nós podemos falar o seguinte: olha, porque Deus não poupou a vida de Tiago, mas poupou a vida de Pedro. Por quê? Porque eu quero falar o seguinte para você, meus irmãos. Se Tiago está vivo, ou se Tiago está morto, se Pedro está morto, ou se Pedro está vivo, nós continuamos confiando em Deus. A Bíblia fala o seguinte, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia não fala que todas as coisas boas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então pode ser coisas boas, pode ser coisas ruins. Mas o detalhe é que nós temos que continuar confiando em Deus. Por isso, meus irmãos, relaxa, confie em Deus. Pedro estava dormindo no momento que, pensa bem, meus irmãos, Pedro já tinha ciência e consciência que ele iria morrer no dia seguinte. E ele estava dormindo. Talvez ele estava dormindo porque, né, ele sabia que talvez Deus iria resgatá-lo ali, ou porque talvez ele já sabia, olha, meu irmão, se eu morrer daqui é lucro. O próximo passo é estar ao lado do meu Deus. Então, meus irmãos, não importa a circunstância da sua vida, não importa o momento em que você está, confia em Deus. Não importa se é coisa boa, não importa se é coisa ruim, confia em Deus. Continua confiando em Deus. É o primeiro ponto que nós podemos aprender aqui. Segundo, nem sempre percebemos a ação de Deus. Pedro, meus irmãos, ele quando o anjo foi libertar ele ali, ele só caiu na ficha, só caiu a real, mesmo que o que aconteceu com ele depois que o anjo saiu. Foi aí que ele percebeu, que ele entendeu tudo o que tinha acontecido na vida dele. E muitas das vezes, meus irmãos, nós estamos passando por situações e nós ficamos, não estou entendendo. Ou então, muitas das vezes, nós estamos no processo de conseguir uma bênção e só depois que passa nós vamos pensar, nossa, Deus estava trabalhando nisso. Então, meus irmãos, nem sempre percebemos a ação de Deus em nossas vidas. Então, tem muitas das vezes que você está passando por umas situações e você não sabe realmente que é Deus. Terceiro, nem sempre estamos prontos para receber aquilo que pedimos. Voltando lá no cenário da casa, meus irmãos, que aqueles irmãos estavam ali fervorosos, orando pela libertação de Pedro, e Pedro aparece ali na casa. Eles estavam orando pela libertação do homem, o homem aparece, eles ficam perplexos. Então, nem sempre estamos prontos para receber aquilo que pedimos a Deus. Então, nós temos que ter muito cuidado com as nossas orações que nós fazemos a Deus. Que talvez você fale o seguinte, olha Deus, é muito comum isso em congressos de missões. É muito comum isso acontecer. Em congressos de missões, né, acontece um certo emoção e as pessoas vêm à frente e falam, olha Deus, eu quero ser missionário, me leva para a África, e etc, etc. E Deus ouve a sua voz.
Aí Deus te leva para a África. Aí o que acontece? Você não consegue aguentar 2 dias. Nós temos amigos missionários que não foram para a África, foram para países próximos ali do Brasil, Peru, Bolívia, meu irmão, e eles contam os relatos ali e os caras não conseguem ficar muito tempo. Por quê? Por causa de certas orações que nós não estamos prontos para receber. Ou então é por falta de fé, ou então muitas das vezes, meus irmãos, nós oramos, né? E talvez no subconsciente nós já temos o seguinte: olha, isso não vai dar certo. Já viu oração assim? Talvez esses irmãos estavam desse jeito aqui orando. Se você parar para pensar, meu irmão, eles estavam orando e Pedro aparece, eles ficam perplexos. Talvez a oração deles era: vamos marcar ponto, porque Pedro vai morrer amanhã de qualquer maneira. E quarto, quem entende o crescimento da igreja? Mesmo nesse cenário todo, a Bíblia fala que a palavra de Deus continuava a crescer. Você sabe, meus irmãos, quantos exemplares de Bíblia já foram vendidas? 5 bilhões de Bíblias já foram vendidas no mundo. É quase a população total da Terra. Quase a população total da Terra. Então nós pensamos o seguinte: 5 bilhões de pessoas têm acesso ao manual de vida. E mesmo nesse cenário todo, a igreja do Senhor, ela crescia. Se você parar para pensar, meus irmãos, realmente servir a Deus é coisa de louco. Se você parar para pensar, meus irmãos, como a igreja de Cristo estava sendo perseguida, como aqueles homens passando por todo o sofrimento, e a igreja do Senhor continuava a crescer. Imagina nós, meus irmãos, imagina nós, se toda a população nossa aqui da igreja morasse aqui em Dulique, e de repente começasse a haver uma grande perseguição contra os cristãos aqui em Dulique. Qual seria a nossa reação? Você acha que nós estaríamos, né, reunidos aqui dentro da igreja? Você acha que nós estaríamos reunidos em nossos connects, ali em Dulique, escondidos? Será que nós estaríamos dessa maneira, mesmo nesse cenário todo, nós estaríamos trazendo mais pessoas para Cristo? Você acha? Eu falo para você, não. Nós estaríamos fugindo, nós estaríamos escondidos. Porque nós, meus irmãos, nós não somos iguais a esses homens. Por mais que a Bíblia fala que nós iríamos fazer mais coisas que o nosso Senhor Jesus Cristo já fez. Mas olha o nosso cenário. Se o irmão não olha para você, você não vem para a igreja. Nós somos capazes de fazer isso. Se não visita você, você desaparece da igreja. Se fala algo para você que você está pecando, alguém fala informação, olha, cuidado, uma forma de amor, uma forma de compaixão, fala, olha, meu irmão, cuidado, você está indo para um lugar que vai te trazer maldição, vai te levar para o laço do inferno, para o poço do inferno. E qual a sua reação? Você abandona o cristianismo, você abandona Deus, você abandona tudo. E você acha, então, que nós estaríamos preparados para uma grande perseguição? Que nós estaríamos, seríamos o canal para proclamar, para expandir o reino de Deus? Eu acho que não. Mas, meus irmãos, independente da situação, independente da circunstância, independente da sua fraqueza espiritual, independente da minha fraqueza espiritual, confia no Senhor Jesus Cristo. Relaxa e confia no Senhor. Amém? Vamos ficar em pé. Nós estaremos celebrando a ceia do Senhor.
Gostaria que você abrisse sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11. Gostaria de ler o versículo 28, capítulo 11, versículo 28. Examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Eu estava essa semana assistindo um desenho com Joshua, desenho antigo. E eu fui lá das antigas mesmo, Superman, daqueles, não os modernos não, os antigos mesmo, desenho antigo mesmo. E teve uma cena lá que me chama a atenção. O que provoca a fraqueza do Superman é a Kryptonita. É um metal radioativo do próprio planeta dele. E aquilo ali provoca uma fraqueza nele. Aquilo ali provoca, né, até a morte dele. O interessante é que o Superman, ele pode estar bem no momento. E de repente ele começa a sentir fraqueza. É por causa da Kryptonita que está perto dele. Mesmo ele não vendo. Mas se ela estiver perto dele, ele vai se tornar fraco. Isso me fez refletir sobre que nós temos algo que nos deixa fraco. É o pecado. O pecado nos torna fraco. O pecado pode gerar morte para nós. Indiferentemente, meus irmãos, do Superman, que ele quer evitar de qualquer maneira a Kryptonita, parece que nós temos um desejo de chegar nessa Kryptonita, que é o pecado. E é por isso que esse versículo fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu acredito que todos nós temos uma Kryptonita dentro de nós. E talvez seja uma noite que Deus nos trouxe aqui realmente, para que você possa dizer um basta para essa Kryptonita, para esse pecado. E você fala: pastor, eu não sei como, eu não tenho forças, já fiz de tudo. Eu quero dizer para você: confia em Deus. Confie em Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas. Gostaria que você fechasse os olhos. Meus irmãos, de uma forma bem, nada religiosa, nada de religiosidade. Eu gostaria que você pensasse nessa Kryptonita, nisso que está matando você, nisso que está te deixando fraco. É o momento de nós examinarmos nós mesmos. Não é um momento de nós julgarmos você e falar: olha, você faz isso, isso, isso. Porque se eu falar isso de você, eu te dou dando o direito de você falar a mesma coisa de mim. Se eu falo que você faz isso, você pode falar: olha, pastor, você faz isso e isso também. Mas é o momento de nós examinarmos nós mesmos, nosso coração, o nosso íntimo, o nosso secreto, o nosso pecado oculto. Vocês já repararam que as nossas mensagens estão sendo muito voltadas sobre pecado? Não é porque nós queremos apontar dedos aqui e acusar ninguém, não. Mas eu acredito que Deus está começando a limpar a igreja, preparando a igreja para a sua volta. E é por isso que quando nós falamos de pecado, nós não estamos atacando você ou julgando você, mas acredite, é Cristo dando uma oportunidade
nova para você se arrepender. E é por isso que Deus te trouxe aqui nessa noite e você está lendo esse texto. Examine-se você mesmo. E eu gostaria então que você fizesse uma oração bem particular com Deus e falasse o seguinte: olha, Deus, tira, Senhor, meu Pai, esse pecado. Aí você fala: olha, eu não sei como, eu já tentei. Mas esse é o detalhe, esse é o problema. Você já tentou com suas forças. Agora entrega nas mãos de Deus e deixa Ele agir. Porque Ele vai te dar força. Então eu gostaria que você examine, faça essa oração: Senhor Jesus, retira de mim, Senhor meu Pai, tudo, Senhor Jesus, todo pecado, Senhor meu Pai, tudo aquilo, Senhor meu Pai, que está me fazendo fraco, Senhor meu Deus, tudo aquilo que está me fazendo prisioneiro, Senhor meu Pai, me tira de vícios, Senhor meu Pai. Como foi falado na semana passada, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos mordomos do nosso corpo, nós somos mordomos. Isso aqui pertence a Deus. Tira, Senhor, meu Pai, tira, Senhor, meu Pai. Faça essa oração e depois dessa oração, você sinta-se culpado, sinta-se perdoado, porque é a ceia do Senhor, é um memorial, é um momento de nós lembrarmos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para morrer por mim e por você. Oh Jesus, antes de nós participarmos da ceia do Senhor, se você gostaria de, talvez você ainda nunca declarou com sua boca que pertence ao Cristo Jesus, gostaria de usar esse momento para fazer isso, faça isso, aproveite esse momento, vem aqui à frente, nós estaremos orando por você. Ou então talvez por uma ocasião você falhou e Deus te trouxe aqui. Olha, não existe coincidência no mundo espiritual, existe a providência de Deus. Deus te trouxe aqui nessa noite talvez para te falar isso. Olha, tem mais uma oportunidade para você, tem mais uma chance para você, porque o meu Deus é o Deus das oportunidades. Meu Deus é o Deus justo, meu Deus é o Deus do amor, mas também Ele é fogo consumidor. Se tem alguém que gostaria de fazer isso, se arrepender dos seus pecados, vem aqui à frente, nós estaremos orando por você. E nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Oh Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Jesus. Aleluia, Senhor. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, deu graças a Deus, deu graças, partiu e disse: isso é meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Glória a Deus. Senhor meu Pai, nós queremos, Senhor meu Pai, orarmos, Senhor Deus, pelo pão, Senhor meu Pai. Estamos apresentando, Senhor meu Pai, o pão, o cálice, Senhor meu Pai. Senhor Deus, e nós cremos, Senhor meu Pai, na ceia do Senhor como memorial, Senhor meu Pai.
que nos traz, Senhor meu Pai, na memória o teu sacrifício ali na cruz do Calvário, Senhor meu Pai. Mas, Senhor Deus, da mesma forma, nós cremos que há poder, Senhor meu Pai. A ceia do Senhor há poder, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos pelo teu sacrifício. Amém. Amém. Os irmãos que vão participar, pegue o pão, pega o cálice e nós estaremos participando todos juntos. Amém. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. E muralhas vão estremecer, as cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso é, na tempestade está teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável és. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia, Senhor Deus. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isso é meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Amém? Os irmãos podem participar. Louvamos, Senhor Pai. Amém. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Irmãos, podem participar. Aleluia, Jesus. Nós te damos glória, Senhor, meu Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Ti, Senhor Jesus. É só Tuas
louvor, Senhor, meu Pai. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Aleluia, Jesus. Senhor, meu Pai, nós adoramos a Ti, Senhor, meu Pai. Nós entregamos, Senhor, meu Pai, este momento aqui, Senhor, meu Pai, para Ti, Senhor, meu Pai. Pai querido, Senhor, meu Pai, obrigado, Senhor Deus, obrigado pelo Senhor, meu Pai, pelo Teu sacrifício ali na cruz do Calvário, Senhor, meu Pai. Pai querido, toda vez que nós fazemos a ceia, nos traz à memória esse Teu sacrifício, esse amor, Senhor, meu Pai, por nós, Senhor, meu Pai. Esse amor que não tem como mensurar, Senhor, meu Pai. E nós louvamos e agradecemos a Ti, Jesus. Obrigado, meu Pai. Em nome de Jesus. Pai querido, nós oramos pela vida dos nossos irmãos, Senhor, meu Pai. Pai querido, Senhor Deus, abençoa aqueles, Senhor, meu Pai, que conseguem, Senhor, meu Pai, e entendem, Senhor, meu Pai, como é bom estar na Tua casa, como é bom Te servir, Senhor, meu Pai. Pai querido, da mesma forma nós oramos por aqueles irmãos que não estiveram aqui nessa noite, Senhor, meu Pai. Seja o motivo que for, Senhor, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, venha visitá-los também, Senhor, meu Pai. Pai querido, nós oramos pelas nossas programações durante a semana. Nós oramos pela igreja, nós oramos pelos membros, Senhor, meu Pai. Pai querido, obrigado, Senhor Deus, por esse culto. Obrigado, Senhor, meu Deus, por essa semana. Nos leve em paz para casa, Senhor Deus. Senhor Deus, que nós possamos ser bênção no nosso trabalho. Pai querido, aonde nós formos, Senhor, meu Pai, nós possamos ser bênção, Senhor, meu Pai. E nós oramos e nós Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. A graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja diga amém, irmão.